Isso parece tão real. Mas será? Fake news? Fake news? Fake news. Toda fake news é fake news. Fake news é Fake news. Fake news. Existe uma famosa citação que diz: uma mentira pode correr 6 vezes ao redor da Terra antes que a verdade tenha chance de colocar as calças. Algo nessa citação é verdade. Um estudo do MIT descobriu que notícias falsas se espalham 6 vezes mais rápido do que notícias verdadeiras. Não é de se impressionar que a mídia que consumimos esteja infestada de mentiras. O tema fake news sempre volta a ser discutido, pois à medida em que a mídia perde suas notícias interessantes, eles também perdem assinantes fiéis, assim enfrentando um novo mar de concorrência, tendo que começar uma corrida armamentista do sensacionalismo. Afinal, o modelo de negócio das notícias é vender sua atenção aos anunciantes. Você é o produto e eles têm que manter você assistindo. O objetivo principal não é entregar notícias mais precisas, é atrair mais atenção. Algo interessante é que foi comprovado que histórias polarizadoras funcionam melhor. Então não é de se admirar que estejamos mais divididos que nunca, pois o interesse é fabricar medo e indignação. Isso é apenas quando o principal objetivo é dinheiro. Existem também alguns grupos que planejam histórias falsas para colocar nós um contra os outros e criar uma narrativa específica. Notícias falsas são prevalentes quando o assunto é manipulação, e assim, mesmo quando as histórias falsas são desmascaradas, o dano já está feito, porque pessoas o suficiente já terão lido e acreditado nas mentiras. A verdade simplesmente não é tão emocionante, então não se espalha fácil. Qual a diferença da teoria da conspiração para uma fake news? Meias verdades são declarações que são parcialmente verdadeiras. Por exemplo, se alguém é parado por dirigir embriagado, ele pode dizer ao policial que só tomou uma única cerveja, o que é verdade, mas não menciona que também bebeu 4, 5. Essas mentirinhas, um leve verniz, permite fazer algo parecer crível, mas removem todo o contexto para que alguém possa distorcer a realidade para se adequar à narrativa. E é por isso que 2 jornais podem falar sobre o mesmo assunto, mas ter argumentos tão diferentes. Você está sempre vendo apenas um pedaço cuidadosamente construído do que alguém quer que você veja. Nunca algo completo, com todos os detalhes. Se formos analisar, sempre se trata da decisão humana sobre quais histórias relatar e quais estatísticas e detalhes incluir. Sempre haverá um viés, mesmo com fotos e vídeos. Podemos facilmente editar ou tirar de contexto para implicar algo totalmente diferente. É como uma piada óbvia pode ser retirada de contexto. Afinal, controlar notícias é a coisa mais próxima que existe de controlar nossos pensamentos. Como votamos, como agimos, como nos sentimos. Eles podem plantar uma ideia em sua mente sem que você realmente esteja ciente disso. E isso pode espalhar como um vírus. Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Ah, Nabo, e se a gente contar fontes imparciais? Bem, vamos ser honestos. A imparcialidade não existe. Mesmo que não seja intencional, a escolha de palavras e o que inclui inevitavelmente terão viés, que muitas vezes vai ser favorável a determinadas visões de mundo. Não estamos apenas lutando contra notícias falsas. Estamos lutando contra a psicologia humana. É como uma brincadeira de telefone sem fio. Até você ouvir uma informação, ela já passa por múltiplas outras fontes, que acaba distorcendo, intencionalmente ou não. O viés de confirmação é a tendência de processar informações de uma maneira que apoia as ideias e crenças que já temos. Sempre queremos que o nosso mundo faça sentido, então buscamos e acreditamos nas informações que se alinham com nossas visões e ignoramos o resto. Assim nos preocupamos menos com a precisão das informações e preocupamos mais em estar certos. Então por isso, 2 pessoas ouvirão a mesma informação e ambas a interpretarão para se adequar às suas crenças.
Por exemplo, duas pessoas com visões opostas podem ouvir falar de um tiroteio. Existe aquele que acredita em controle mais rígido de armas e verá isso como evidência do porquê sua opinião está correta. E tem aquele que acredita que civis precisam de armas para se defender. Ele verá isso como evidência do porquê sua opinião está certa. Viés como esses existe porque a maioria das pessoas não quer realmente mudar de opinião, se tornando ainda mais presos em suas próprias visões. Nossas mentes simplificam as coisas para tentar entender o mundo, e assim como a mídia, a precisão não é a prioridade. Até nossas próprias memórias não podem ser confiáveis. Nossas mentes sempre quer preencher as lacunas, o que nos leva a inventar ou remover detalhes sem estar ciente disso. Basta olhar para o efeito Mandela, onde grandes grupos de pessoas lembravam de Nelson Mandela morrendo na prisão nos anos 80, mesmo que ele não tenha morrido até 2013. Assim como a mídia padrão, as plataformas de mídias sociais lucram com a sua atenção. Quanto mais viciado você estiver, melhor para eles. E já sabemos como eles exploram as vulnerabilidades humanas. Um exemplo é a rolagem infinita. Os estímulos de dopamina são liberados com cada vídeo curto, ou seja, isso é projetado para mantê-lo na plataforma. Uma das principais formas que obtemos informações é por meio de redes sociais. No entanto, nós sabemos que nessas redes, o conteúdo polarizado e controverso tende a gerar mais cliques. Isso desencadeia reações emocionais nas pessoas, enquanto a confiabilidade do conteúdo muitas vezes não é a preocupação do algoritmo. Porém, vale lembrar que o algoritmo é baseado no gosto das pessoas. Esse cenário contribui significativamente para a crescente divisão entre nós. O feed de notícias de cada indivíduo é adaptado às suas crenças e preferências, o que acaba por criar uma espécie de realidade à parte, mostrando apenas coisas que se alinham com suas visões de mundo, o que faz você se tornar cada vez mais apegado à sua visão, deixando você se perguntando como a outra pessoa pode ser tão estúpida, como não estão vendo as informações que eu estou vendo. Todos nós pensamos que somos mais inteligentes que a média, então a maioria das pessoas estão erradas. A realidade é que é mais fácil acreditar que estamos do lado inteligente. Alguns estudiosos argumentam que devido à abundância de fontes de informações disponíveis, hoje em dia podemos escolher fontes que se alinham com nossas próprias ideias, o que pode contribuir para a ampliação de argumentos extremistas. Embora seja fácil culpar terceiros, em algum momento temos que nos culpar também. A razão pela qual notícias falsas se espalham tão rapidamente é porque compartilhamos sem questionar o quão verdadeiras elas realmente são. Raramente questionamos o viés ou a falta de contexto que podem ter. Então simplificamos coisas para versões mais básicas. Fingimos que coisas são preto e branco, mas esquecemos daquele belo tom de cinza. Procuramos derrubar ou ignorar pessoas com visões opostas, em vez de tentar entendê-las. Ainda apresentamos nossas vidas de uma forma que queremos que pareça. As redes sociais que prometiam conectar o mundo estão nos deixando mais desconectados que nunca. O motivo de eu ter escrito esse roteiro foi porque eu fiquei impressionado com o Sora. Imagine daqui a 5 anos. Vídeos poderão ser criados representando qualquer pessoa, dizendo ou fazendo qualquer coisa, sem o consentimento delas. E será indistinguível do real. Não vai demorar muito tempo até que gravações não sejam consideradas evidências em tribunais. Então vamos chegar a um ponto em que vamos questionar ainda mais em quem podemos confiar. Então a realidade é que é extremamente difícil confiar em qualquer coisa que você vê ou lê, o que é um pouco assustador. Então o que eu acredito que você deve fazer? Comece a considerar que talvez você possa estar errado. Talvez a sua visão das coisas não seja a única ou a correta. Pense 2 vezes antes de compartilhar algo que pode se encaixar perfeitamente em suas crenças atuais. Talvez aceite que nem tudo precisa ter um lado bom e ruim. Às vezes as coisas são apenas complicadas e não tem a resposta certa. Desafie suas próprias crenças e procure ativamente informações que vão contra elas. Isso pode fortalecer a sua argumentação ou mudar a sua visão. Ou até você pode aceitar que a vida é complicada e não pode ser resumida facilmente. Aceite que todos nós estamos propensos a ser enganados.